Então vamos aqui dar sequência, né? Tenho já os meus campos, os botões aqui eu dei uma pequena diminuída nele, coloquei 60 por 25, você pode selecionar os dois ao mesmo tempo para fazer as edições, tá joia? Aqui, por exemplo, em Flat, vamos aqui nas opções de Flat Appearance, eu vou colocar aqui ó, para quando eu passar o mouse sobre eles, eles tenham esse efeito Windows Frame, que vai ficar bem escuro e aí fica um pouquinho mais interessante, ó, já que o texto está branco ali, né, e tem uma imagem no fundo, aí não atrapalha tanto. Passou ali, ele vai conseguir identificar que é um botão, obviamente, para logar. Ok, então com essas configurações aqui aplicadas, vamos começar a trabalhar, né, a programação para abrir um formulário. Então isso é muito tranquilo, muito fácil. Vamos supor que, é claro que depois ainda vou introduzir o banco de dados, né, ele vai ter que verificar aqui se existe um usuário no banco de dados, se a senha bate para poder entrar. Mas por enquanto eu vou fazer o formulário de login e o formulário principal para depois a gente entrar nessa parte de banco de dados e na parte da programação em si. Para criar um novo formulário é muito simples. Você vem aqui com o botão direito dentro do seu sistema, na parte do seu sistema, adicionar o Windows Form. Beleza. Adicionando o Windows Form, aqui ele vai pedir somente o nome do formulário. Esse novo formulário vai ser para quê? Vai ser para o menu principal. Então, eu vou chamar ele de F de formulário, underline, principal. Vai ser o meu formulário principal. Vou adicionar este novo formulário aqui. Percebam que ele criou, então, um novo formulário, F principal. Ele colocou esse mesmo nome acima. Eu posso modificar aqui no text. Vou chamar de menu principal. Beleza. Menu principal. E aqui no nome é onde eu vou dar referência ao meu formulário. Na propriedade name dele. Posso deixar F principal mesmo, assim como foi o outro de F login. Eu tenho que saber esse nome por quê? Vamos supor que ao clicar, vou voltar aqui para o meu login, ao clicar nesse botão logar, eu queira que ele abra, ou que ele chame para mim esse formulário F principal. Então vou dar um duplo clique sobre o botão para poder editar ele. Ainda não vou entrar em detalhes na programação. Mas quando eu dou um duplo clique sobre um botão, anteriormente nós só tínhamos um public class flogin. Agora eu já tenho um evento criado, que é um private sub, é uma função. Significa que ao clicar naquele meu botão que se chama btn login, ele vai fazer o que eu digitar dentro dessa linha de comando. Então o que eu quero que ele faça basicamente? Eu quero que ele pegue o meu formulário principal, que tem o nome de F principal, e exiba. O que exibe é o comando .show. Então F principal .show. Basta digitar isso nessa linha que vocês vão ver aí assim que ele parar de travar. Ele deu uma travada aqui. Às vezes, geralmente, quando eu estou digitando, está acontecendo isso. Ó. Então, F principal.show. Show é uma função, tá joia? Então, eu abro e fecho parênteses aqui no final dela. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre as funções. Com essa linha, ele precisa, então, exibir para mim o meu formulário principal quando eu clicar no botão logar. Vamos debugar para a gente poder ver. Vou inicializar. Se tiver um erro, ele vai fazer isso aqui. Ó. Foi bom. Houve erro de compilação. Deseja continuar e executar a última compilação bem sucedida. Aí ele ignora isso que eu fizer aqui. Ele está dando erro no ponto e vírgula no final ali, falando que não é um caractere válido. Não é um caractere válido para o VB. Tá, joia? Eu tenho muito costumes em outras funções, em outras linguagens, todas terminam a linha com ponto e vírgula. Aqui dentro do Visual Basic, isso não acontece. Às vezes eu vou dar esse mole aí, principalmente no começo do curso. Aqui então, usuário e senha, né? Não configuramos nada ainda, só configurei para quando eu clicar no botão logar, perfeito. Ele chama o formulário de menu principal. Esse formulário é interessante que ele abra aqui no meio também, mas essas configurações nós vamos fazer já já. Vamos aqui para o nosso formulário principal, então, aonde eu preciso aplicar a estrutura nele. Uma coisa interessante, eu tinha apenas um, que é o meu login. Percebam que a cada formulário que eu acrescentar, ele vai colocar as informações dentro da minha solução, dentro aqui do meu projeto. Eu vou ter muitos formulários, porque dentro, por exemplo, desse principal, ele vai chamar um formulário para consulta, formulário para relatório, relatório individual, cadastro de clientes, fornecedor, vai ter muita coisa. Para que não vire bagunça, nós vamos criar pastas e estar organizando um pouco melhor isso. Vamos fazer a configuração que ficou faltando nele, que é, toda vez que você criar uma janela, um novo form, costuma vir aqui em Start Position e já pedir para que ele abra no centro. Então, isso aí já facilita para que depois você não precise ficar abrindo um por um.
Próxima aula nós vamos personalizar esse menu principal, criando aqui o menu, né, dessa janela, aplicando aí o fundo, criando a sua estrutura no geral.